Oi, pessoal, tudo bem? Então, assim, eu vou resolver alguns exercícios que envolvem geometria analítica e álgebra linear, tá bem? Foram uns exercícios me passados por um colega que teve dificuldade em resolver, então eu já vou aproveitar para a turma inteira e já vou postar para vocês. Então, o primeiro exercício, ele é mais um exercício de álgebra linear, mas que a gente usa muito em geometria analítica, que é a solução de um produto de matrizes, tá? Determinante de um produto de matrizes. E existe uma propriedade que nos facilita resolver esse problema, que é o determinante de um produto da matriz A por B ser igual ao produto dos determinantes. Então, tu pode resolver primeiro o determinante da matriz A e em seguida resolver o determinante da matriz B. E assim multiplicar os determinantes. Então, vamos começar pelo determinante da matriz A. Determinante de uma matriz de ordem 3. A gente vai utilizar a regra de Sarri, tá? O que diz a regra de Sarri? Multiplicamos os elementos da diagonal principal e das suas paralelas. Quem são as paralelas? Vou escrever as paralelas. São as duas primeiras colunas, tá? Então, menos 2, 1 e menos 3, 4, 1 e 3. Então, a gente multiplica a diagonal principal, multiplica as paralelas, as principais, e eu vou colocar o resultado desse produto aqui embaixo. Ó. Menos 2 vezes 1 vezes menos 1, mais 2. Depois, 4 vezes 3 vezes menos 3, menos 36. 2 vezes 1 vezes 3, 6. Agora a gente pega a diagonal secundária e multiplica, e faz o mesmo com as paralelas à secundária. Eu vou colocar o resultado lá em cima. Menos 3 vezes 1 vezes 2, menos 6. 3 vezes 3, 9, vezes menos 2, menos 18. E menos 4. E o que a gente faz para encontrar o resultado? Diagonal principal e suas paralelas, somamos, então 2, menos 36, mais 6 e subtraímos o resultado da soma das secundárias. Menos 6, menos 18, menos 4. Então, menos 36 com mais 6, menos 30 com 2, menos 28. Menos, dentro do parênteses, menos 18 com menos 4, menos 22, com menos 6, menos 28. E menos com menos é mais. Então, isso vai dar menos 28 mais 28, que é zero. Determinante da A a gente já tem que é zero. Agora, a gente vai para o determinante da B, pelo mesmo método. Determinante da B vai ser determinante da matriz 1, 2, 0, 1, 0, menos 1, 2, 1, 4. Já expliquei para vocês o método de Sarri, então agora eu só vou multiplicar e colocar o resultado, tá? Então, 1 vezes 0 vezes 4, 0. Mais 2 vezes menos 1 vezes 2, menos 4. Mais 0 vezes 1 vezes 1, 0. Agora a gente subtrai o produto da secundária e suas paralelas. 2 vezes 0 vezes 0, 0. Menos 0. Óbvio que não precisa colocar, tá? Mas estou colocando para ninguém se perder. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. Menos menos 1 vai dar mais 1. E por fim, 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então, subtrai menos 8. Isso vai dar menos 4, mais 1, menos 3. Menos 3 com menos 8, menos 11. O resultado que nós queremos é o produto dos determinantes. Então, o determinante de A vezes B vai ser igual ao determinante de A, que é 0, vezes o determinante de B, que é menos 11, que deu 0. Isso para nós é letra C.
Feito? Exercício número 2. Me dá dois vetores do R3 e está dizendo que eles são ortogonais. Então, é verdade que o exercício quer que a gente estabeleça uma relação entre A e B. Então, primeira coisa, se os dois vetores são ortogonais, a gente pode usar essa notação aqui para vetores ortogonais, isso implica que o produto escalar entre eles, para vetores ortogonais, produto escalar tem que dar zero. Então, essa é a condição que a gente vai aplicar. Então, o vetor A menos 2, B e 1, produto escalar com o vetor 3 menos A e B mais 6 tem que dar zero, tá? Isso está afirmando no enunciado. Produto escalar, multiplica-se as coordenadas correspondentes e soma. Então, vou multiplicar A menos 2 vezes 3. E somo com o produto de quem? B, que multiplica 3 menos A. E somo com quem? Produto das cotas. 1, que multiplica B mais 6. E isso tem que dar zero. Então, essa é a equação que eu vou resolver. Então, aqui, ó, 3A menos 6, que é 3 vezes menos 2, mais 3B menos AB ou BA, produto é comutativo, mais B mais 6, isso tem que dar zero. Juntando agora, o que a gente pode juntar? A gente pode primeiro cancelar o menos 6 com o mais 6. Depois a gente ainda pode agrupar o 3B com o B. Então, nós temos 3A mais 3B com mais B mais 4B menos AB igual a zero. Numa questão desse tipo, que tu tens alternativas, tu já vai lá e olha na alternativa. Tem alguma alternativa que relacione o A com o B utilizando os números 3 e 4 que apareceram na nossa equação? Tem a letra D. Na letra D, o A está isolado. Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, em todas as letras A, B, C e D, o A está isolado. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar o A. Então, vou colocar o A em evidência, porque ele é termo comum entre 3A e menos AB. Eu fico com A, que multiplica 3 menos B. E o mais 4 eu vou passar para o lado direito da minha equação, vai ficar menos 4B. Agora, seguindo o raciocínio de isolar o nosso A é igual a menos 4B. O 3 menos B que está multiplicando o A passa dividindo, fica 3 menos B. Ora, mas eu não tenho isso na letra D, eu tenho 4B sobre B menos 3. Bom, mas é só colocar o sinal de menos em evidência, né? Ou seja, multiplica e divide por menos 1. Tu terás que o teu A vai ser igual a 4B sobre B menos 3. O que vai nos dar, então, a alternativa D. Feito? Questão número 3. Ele me dá dois vetores na forma de combinação linear, são vetores do R2, e pede para analisar as proposições sobre esses vetores. Então, eu só vou reescrever esses vetores para a gente na forma analítica. Na forma analítica, o x do U é menos 3 e o y é menos 2. E o nosso V tem o x 6 e o y menos 9. Então, na forma analítica. Pede na 1, né? Na verdade, afirma na 1 que o módulo de U é raiz de 5. Bom, quem é módulo de U?
Módulo do vetor é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, vai ser menos 3 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado, isso tudo na raiz. Bom, o que vai dar isso? Ó? Menos 3 ao quadrado, aqui é mais, não saiu. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Raiz de 13. E ali está dizendo que vai dar raiz de 5. Falso. Então, a primeira, vamos botar em vermelho aqui, que ela é falsa. A segunda. A soma dos vetores é igual ao vetor W. Como é que a gente soma vetores? A gente soma os componentes correspondentes. Então, se tu olhar para a forma analítica, já fica até mais fácil de resolver. Então, a gente soma o menos 3 com o 6, que vai dar 3. E a gente soma o menos 2 com o menos 9, que vai dar menos 11. É esse o vetor W? Essa é a forma analítica. A forma de combinação linear é 13 menos 11J. Exatamente o que ele me dá na proposição 2, então a proposição 2 é verdadeira. Depois, na terceira e última proposição, ele está me dizendo que os vetores são perpendiculares. Aí caiu isso já na questão anterior, né? Se eles são perpendiculares ou ortogonais, então é que o produto escalar entre eles tem que dar 0. Então, a gente faz menos 3, menos 2, produto escalar com 6 e menos 9. Se der 0, o produto escalar é porque eles são perpendiculares, tá? Então, fazendo aqui, 3 vezes 6 é 18, com o menos 18. Soma com o produto das abscissas agora, das ordenadas. Então, o produto das abscissas deu menos 18. O produto das ordenadas vai dar menos 2 vezes menos 9, mais 18. Menos 18 com mais 18, 0. Se der 0 é porque eles são perpendiculares. Então, verdadeira. Falso, verdadeiro. Então, vamos ver. Estão corretas as afirmativas 2 e 3. Apenas 2 e 3. Questão número 3, feito. A questão 4, ele me dá uma matriz e ele não me dá os elementos da matriz. A gente vai ter que montar a matriz, tá? Mas ele me diz qual é a forma dos elementos. Ó. Primeiro que ele me diz que é uma matriz 2 por 2, então a gente pode escrever assim, ó, que a matriz A é uma matriz do tipo... Como eu estou chamando de A maiúsculo, então A minúsculo os elementos. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Outro elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Depois, outro elemento que está na segunda linha, primeira coluna. E outro elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, ela é uma matriz desse tipo. Então, para eu saber o valor dos elementos, a lei que está sendo dada é esta aqui. Então, vamos escrever quem é a nossa matriz. Então, todos os elementos são potências de 2, ó. Então, é 2 na n menos m. E m e n, quem são? O que está indicando o número. O m é o número da linha e o n é o número da coluna em que ela se encontra. Então, quando ele fala 2 na n menos m, para o primeiro elemento é esse aqui, ó. O m é 1 e o n é 1. Então, 2 na n menos m, 2 na 0. O segundo elemento da linha vai ser, ó, agora a gente está falando desse cara aqui, ó. O m é 1 e o n é 2. Então, é n menos m, 2 menos 1. 1. O primeiro elemento da segunda linha vai ser esse cara aqui. Então, ó, o m é 2 e o n é 1. Então, é 2 na n menos m. 1 menos 2. Menos 1. E o último elemento, então, que é esse aqui, o m e o n são iguais. Então, 2 na 0. Então, a nossa matriz A é do tipo 2 na 0, 1. 2 na 1, 2. 2 na menos 1, 1 meio. E 2 na 0, 1. Essa é a matriz A.
Quando eu for fazer a matriz A vezes a matriz A, eu vou repetir aqui, então vai ser, ó, 1, 2, 1 meio, 1, vezes a matriz A de novo. 1, 2, 1 meio, 1. Como é que nós multiplicamos matrizes? É linha por coluna. Então, primeira linha, primeira coluna. Depois, primeira linha, segunda coluna. Então, vamos lá. E é assim que multiplica, ó. Primeiro elemento da linha vezes o primeiro elemento da coluna. Soma segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Então, fica 1 vezes 1, 1. Mais 2 vezes 1 meio, 1. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos primeira linha com primeira coluna. Agora, a gente faz a primeira linha com segunda coluna. Então, 1 vezes 2, 2. Mais 2 vezes 1, mais 2. Agora, a gente passa para fazer isso na segunda linha da primeira matriz. Então, fica 1 meio vezes 1, 1 meio, mais 1 vezes 1 meio, mais 1 meio. Agora, segunda linha com a segunda coluna. 1 meio vezes 2, 1, mais 1 vezes 1, 1. Que vai dar, seguir aqui, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 1 meio mais 1 meio, 1. E 1 mais 1, 2. Só que a questão é qual a soma de todos os elementos que compõem a matriz. Então, se a gente for somar, 2 mais 4 mais 1 mais 2, isso vai dar 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que é para nós a letra C, feita 4. A questão número 5. Me dá 3 vetores por V e W da R3 e diz assinale a única alternativa correta. Única, então aqui a gente só tem uma. Vamos lá. A área do paralelogramo definido por U e V é 2. Vamos ver. O que me dá a área do paralelogramo? É o módulo do produto vetorial entre dois vetores. Isso que me dá a área de paralelogramo. O que é produto vetorial? Aquele determinante onde na primeira linha eu tenho os vetores da base canônica, JK, e depois na segunda e na terceira linha as componentes do vetor. Então, eu tenho x, 1, 0, e v é 2, 0, 0. Então, aqui a gente cai num cálculo de determinante, tá? Então, i vezes 1 vezes 0, 0i. J vezes 0 vezes 2, 0j. K vezes x vezes 0, 0k. Esse é o módulo. Agora, a diagonal secundária. 2 vezes 1 vezes k, vamos subtrair, vai ficar menos 2k. Depois 0 vezes 0 vezes i, 0. 0 vezes x vezes j, 0. Então, isso vai dar módulo de menos 2k. O que é módulo de menos 2k? Menos 2k está na forma de combinação linear. Se quiser, pode escrever assim, ó, é o módulo do vetor 0, 0 e menos 2. O que é módulo? Módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, raiz de 4, que vai dar 2. Tem que ser o 2 positivo, né? Porque a gente está falando de unidades de área. Então, na verdade, a gente já tem a resposta, né? Porque ela é verdadeira e está dizendo que a única alternativa correta, que só tem uma, então só pode ser a letra A. Mas a gente pode resolver as outras também para ver como é que fica.
A letra B está falando em volume do paralelepípedo. Bom, o volume, quem me dá o volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto. O produto misto é o determinante formado pelos componentes dos três vetores. Então, o U é x, 1 e 0. O V é 2, 0, 0. E o W que é 1, 1, 2. Então, de novo, determinante. X vezes 0 vezes 2, 0. 1 vezes 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2 vezes 1, 0. 1 vezes 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0 vezes x, 0. 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, módulo de 4. Então, isso deu 4 unidades de volume. É falsa mesmo, né? Porque está dizendo ali que o volume é 5. Depois a letra C está dizendo que se o x for 5, o volume do paralelepípedo é de 10 unidades. Na verdade, é falso também porque não depende de x, né? Então, não depende de x. A gente já viu aqui pelo anterior que quando tu multiplica x, ó, numa diagonal vai dar 0. Né? E depois quando tu vai multiplicar de novo 1 vezes 0 vezes x, então não depende de x o volume, tá? Então, independente do valor do x, o volume é 4. Então, falso também. Depois a questão D diz que a altura do paralelogramo definido por U e V, relativa ao eixo x, é de 2 unidades de comprimento. Então, vamos ver aqui. Só para a gente ter uma ideia de como está esse vetor. Esses vetores formando paralelogramo. O vetor U tem os x unidades, eu não sei quanto, pode ser positivo ou negativo, vamos supor um x positivo para cá, e um no x. Um no x e um no y. Então a gente tem um vetor por aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Esse seria o nosso vetor U. Se o x for positivo, se for negativo, está lá para trás, mas o importante é que esse carinha aqui, ele pertence ao plano x, o, y. Depois o vetor V. O vetor V é um vetor que tem 2 unidades no x e nenhuma no y, nenhuma no z. Então ele é um vetor em cima do eixo x, ele é colinear com y. Então esse aqui é o nosso vetor V. Quando fala em paralelogramo, formado por esses dois vetores, então eu tenho que fechar um paralelogramo. Eu pego um equivalente ao V aqui, saindo do meu U. Pego um equivalente ao meu U, saindo do meu V e fechei o paralelogramo, tá? Como ele quer a altura relativa ao eixo X, então ele quer que eu trace aqui uma perpendicular aqui ao eixo X, e isso aqui vai me dar a altura, tá bem? Esse segmento perpendicular ao eixo X, esse aqui é o eixo X, né? Esse aqui é o eixo Y. Aquele segmento ali vai ser a altura. Lá na letra A do exercício, nós já tínhamos que a área do paralelogramo por U e V é 2. Então, a gente já sabe que a área é 2. E da geometria plana, a gente sabe que essa medida de área é igual a base vezes altura. Como que nos interessa é uma altura relativa a V, ao eixo X, que é o V, né? Então, a nossa base é o módulo de V. Então, eu posso dizer que a área, que é 2, é igual à base, que é o módulo de V. Mas quem é o módulo de V? Um vetor que tem só uma componente não nula, o tamanho dele é o próprio valor e módulo dessa componente, tá? Que é 2. Então, o tamanho de V é 2. Ó, base, que está aqui, ó, base, vezes altura, que a gente não sabe quem é. Vou chamar de H. Ora, mas se 2 é igual a 2 vezes H, significa que o nosso H é uma unidade de comprimento. E ali ele está afirmando que a nossa altura é 2. Tá? Então, realmente, a alternativa A é a correta. Certo? Questão número 5 foi essa, então.
Última questão, então, questão número 6. Equação geral do plano que contém as retas R e S. Primeira coisa que nós temos que analisar é que a gente tem dois casos para determinar plano que contém retas. Uma é quando as retas são paralelas e outra é quando as retas são concorrentes, tá? Então a gente tem que analisar primeiro se a gente tem retas paralelas ou concorrentes. Para isso a gente toma os vetores diretores das retas. A reta R está na forma de equação simétrica e o y é constante, y igual a 1. Então, nessa forma, nós temos como componentes do vetor diretor o 3 no x, o 0 no y, já que o y é uma constante, e para z, 2. Este é o vetor diretor da R. Na S, nós temos equações reduzidas. Então, as equações reduzidas estão nos coeficientes da variável independente. Então, nós temos para x o 2, que é o coeficiente de y na equação x, o y, que é a variável independente, então fica 1, e para o z o menos 2, que é quem está multiplicando o y na equação z. Então, nós temos o vetor 2, 1 e menos 2. Não é preciso fazer conta para a gente perceber que os vetores não são paralelos. Se eles não são paralelos, a gente tem esse caso aqui. E o nosso vetor normal, ele tem que ser normal a ambos os vetores. Então, ele é o resultado, produto vetorial entre os vetores diretores. Então, a gente precisa calcular o produto vetorial, lembrando que é I, J, K, as componentes dos vetores 3, 0, 2, e 2, 1 e menos 2, tá bem? Então, vamos lá. O nosso vetor normal vai ser I vezes 0 vezes menos 2, 0i. J vezes 2 vezes 2, 4j. K vezes 3 vezes 1, 3k. Depois 2 vezes 0 vezes k, zerou. 1 vezes 2 vezes j, menos porque tem que... vezes i, desculpa, menos porque tem que subtrair. E menos 2 vezes 3 vezes j, menos 6j. Como tem que subtrair, vai ficar mais. Então, o nosso vetor normal, na forma analítica, ficou menos 2, 4 com 6, 10 e 3. Então, esse é o nosso vetor normal. Esse vetor normal, geralmente, lá nos livros de geometria analítica, as suas componentes são chamadas de A, B e C. E a equação do plano se usa escrever AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, o meu A, o B e o C são menos 2, 10 e 3. Eu posso escrever essa equação como sendo menos 2x mais 10y mais 3z mais d igual a 0. Para encontrarmos o d, a gente vai precisar de um ponto do plano. Um ponto do plano pode ser um ponto de qualquer uma das retas. Então, eu posso pegar um ponto da reta R, posso pegar um ponto da reta S. Tanto faz. Se a gente pegar um ponto da reta S, por exemplo, um ponto bem simples é fazer o y igual a 0. Porque daí o meu x vai ser 5, o meu y 0, e o meu z vai ser 2 vezes 0 mais 7, 7. Então, esse é um ponto bem simples. Ele é ponto da reta, como a reta está contida no plano, ele é ponto do plano. E a gente substitui o x, o y e o z por 5, 0 e 7. E nós vamos ficar com menos 2 vezes 5, menos 10, mais 10 vezes o y, que vai ser 0, e 3 vezes o z, 3 é 7, 21, mais d igual a 0. Isso vai nos dar um d igual a menos 10 mais 21, 11. Passou para o outro lado, menos 11. Então, nossa equação de plano, nós podemos escrever como sendo menos 2x mais 10y mais 3z mais d, menos 11 igual a 0. Só que vocês olharem as alternativas, não tem nenhuma que comece com o x negativo. Então, a gente faz o quê? Multiplica a equação por menos 1.
Então, multiplicando a equação por menos 1, a gente vai ficar com 2x menos 10y menos 3z mais 11 igual a 0. Alternativa A. Essa aqui é a equação final do nosso plano, a equação geral do plano. Feito, então. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, posta nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível, tá? Obrigadão, bons estudos. Tchau, tchau.